Você muito provavelmente já ouviu aquele versículo que fala sobre a fé, esperança e o amor, e diz que o maior destes três é o amor. Mas talvez você não saiba nem onde esse versículo fica, nem muito menos o que é que a Bíblia fala como um todo a respeito dessas três características da vida cristã. E se você quer aprender mais sobre isso, então fica aí que o livro que eu quero recomendar hoje para você vai lhe ajudar muito a aprender mais sobre esse tema. E aí galera, eu sou Saul Lucena e hoje eu quero apresentar para vocês um livro que é um super lançamento da editora Monegismo, o livro Fé, Esperança e Amor, do Mark Jones. Mark Jones é muito conhecido por ter sido coautor do livro Teologia Puritana. E agora ele está lançando esse livro aqui com a editora Monegismo. E como o título já diz, ele vai falar sobre a fé, a esperança e o amor. Só que esse livro não vai seguir um formato muito comum. Ele vai seguir um formato que antes já foi muito usado, mas que hoje em dia, infelizmente, tem sido deixado de lado e esquecido até. E esse meio, essa maneira que o livro vai falar, é por meio de um catecismo. Catecismo, se você não sabe, nada mais é do que falar sobre um tema e ensinar ele através de perguntas e respostas. E é isso que o Mark Jones faz aqui neste livro. Ele vai abordar essas três características através de 58 perguntas. Ou seja, para pensar, você deve saber talvez alguma coisinha sobre fé, esperança e amor, segundo o versículo de 1 Coríntios, capítulo 13, mas você não sabe muito mais do que isso. Aqui o Mark Jones vai nos ensinar sobre essas três características através de mais de 300 páginas e 58 perguntas. Então imagina aí, tem muita coisa que a gente ainda não sabe sobre essas características, sobre esse tema que a gente tem como aprender neste livro. As perguntas que você encontrará aqui neste livro vão falar sobre coisas relacionadas a cada uma dessas características. Vai falar coisas relacionadas à fé, coisas relacionadas à esperança e coisas relacionadas ao amor. Como essas três características se desenvolvem na vida cristã, porque como Mark Jones vai defender aqui no seu livro, toda a vida cristã está baseada nessas três características. Tudo que você vive como cristão tem a ver com a fé, a esperança e o amor. Aqui neste livro, o Mark Jones vai nos mostrar que a fé, a esperança e o amor não são assuntos simplesmente de 1 Coríntios 13, mas na verdade elas estão presentes em toda a Bíblia, e inclusive juntas. Tem várias outras passagens que o Mark Jones vai nos mostrar aqui que falam sobre essas três características juntamente. Além disso, como alguém que conhece bastante sobre a história da igreja cristã, o Mark Jones vai caminhar conosco por ela, nos ensinando o que outras pessoas na história da igreja falaram sobre esses temas. É bem verdade, como ele aponta, que hoje em dia pouco se tem discorrido a respeito disso, mas antigamente várias pessoas vieram a falar sobre esse assunto, e inclusive foi daí que o Mark Jones aprendeu bastante do que ele escreve no livro. Por exemplo, Agostinho tem um livro onde ele vai falar sobre essas três características de maneira específica. Além disso, outras pessoas conhecidas na história da igreja, como por exemplo Tomás de Aquino, também falaram sobre elas. E o John Owen, que é conhecido como o príncipe dos puritanos, também ensinou algo a respeito dessas três características. E como alguém que conhece muito dos puritanos, o Mark Jones vai nos ensinar o que eles falaram a respeito da fé, da esperança e do amor. Ao falar sobre amor, o Mark Jones vai abordar essa questão falando de maneira positiva sobre o que ele requer. Muitas pessoas, como ele destaca aqui, falaram do amor apontando para os 10 mandamentos e nos mostrando de maneira negativa, no sentido de proibição, o que o amor proíbe. Mas aqui ele quer mostrar o que o amor requer de nós, o que ele nos chama a fazer. Abordando a questão da esperança, o Mark Jones vai nos mostrar que, infelizmente, pensamos pouco nesse ponto porque nós temos uma vida muito confortável, que nos faz esquecer de olhar para as promessas do reino de Deus, tendo esperança e sabendo pela fé de que elas serão cumpridas. E ao falar sobre a fé, que ele mesmo vai dizer que foi um dos assuntos mais discutidos durante a história da igreja, ele quer nos mostrar
como devemos olhar para esse dom de Deus e apreciá-lo da maneira que ele deve ser apreciado. E o Mark escolheu escrever esse livro falando sobre essas 3 características por meio de um catecismo, porque ele sabe e reconhece a importância desse método e quão bom ele é para o cristão e quão útil ele foi na história da igreja. E o Mark Jones escolheu falar dessa questão por meio de um catecismo, porque ele sabe e reconhece o quão útil e importante esse método é para a igreja e quão utilizado ele foi na história da igreja. Através de várias pessoas, inclusive de maneira mais enfática ainda na época da Reforma, o catecismo foi usado para ensinar os cristãos a respeito da doutrina revelada na Palavra de Deus. E aqui o Mark Jones quer resgatar esse hábito e nos ensinar, através dele, a respeito da fé, da esperança e do amor. Das 58 perguntas, o Mark separou as de 1 a 17 para abordar a questão da fé, da 18 até a 30 para abordar a esperança, e da 31 até a 57 para abordar o amor. E aí você pode estar pensando, mas espera aí, não são 58 perguntas? Cadê as 58? Na 58 ele coloca aqui no apêndice do livro. E é muito interessante porque ele vai falar sobre, será que Cristo teve fé, esperança e amor? E é muito legal ver ele falando sobre esse ponto. E são muitas perguntas boas. Aqui ele vai falar, por exemplo, qual é o pior pecado? O que é a fé salvadora? A fé pode ser aumentada? Falando sobre a esperança, ele vai abordar as perguntas. A esperança é necessária ao cristão? Como a esperança se relaciona com a morte? E qual é o objeto supremo da esperança cristã? Já falando sobre o amor, ele vai responder as perguntas. Qual é o guia para amar Deus e o nosso próximo? Como a fé atua pelo amor? Qual o fim principal de nosso amor aos demais? E como podemos amar aqueles que são superiores ou inferiores a nós? Essas são algumas das perguntas que eu destaquei aqui, mas tem outras muito legais e talvez até mais legais do que essa que eu falei. Mas se você quer vê-las de perto, você vai ter que adquirir o livro e lê-lo para realmente aprender sobre esse tema. E algo que eu gostei muito é que no final do livro você tem de maneira resumida o catecismo. O catecismo que é este livro. Se em cada capítulo ele vai falar de maneira desenvolvida, respondendo a cada uma das perguntas, ao final você encontra o catecismo com todas essas 58 perguntas sendo respondidas de maneira mais direta. Assim, você poderá memorizá-las como é comum a um catecismo. É isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado e se sim, deixem um like aqui embaixo. Além disso, se inscrevam no canal para não perder a notificação de nenhum vídeo novo. Comentem o que vocês acharam do vídeo, do livro. Fiquem com os próximos vídeos, nos ajudem a compartilhar esse vídeo com outros. E é isso aí, galera. Valeu!